Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o nosso segundo encontro. Vamos trabalhar o capítulo 2, do versículo de 1 a 20. O comportamento do agente de pastoral. Ouçamos então o texto. Irmãos, vocês nos acolheram e bem sabem que não foi em vão. Apesar de maltratados e insultados em Filipos, como sabem, encontramos em nosso Deus a coragem de anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio à forte oposição. E que a nossa pregação não nasce do erro, nem de segundas intenções, nem de esperteza. Pelo contrário, Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, e assim o pregamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que sonda os nossos corações. Como vocês sabem, nós nunca usamos de bajulações, nem fomos levados por motivos interesseiros. Deus é testemunha. Nem estávamos à procura de elogio dos homens, seja de vocês, seja de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos recorrer à nossa autoridade. Ao contrário, tratamos vocês com bondade, qual mãe aquecendo o filho que amamenta. Queríamos tanto bem a vocês que estávamos prontos a dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, de tanto que gostávamos de vocês. Irmãos, vocês ainda se lembram dos nossos trabalhos e fadigas. Pregamos o Evangelho a vocês, trabalhando de noite e de dia, a fim de não sermos de peso para ninguém. Vocês são testemunhas, e o próprio Deus também, de como foi santo, justo e irrepreensível o nosso comportamento em relação a vocês que acreditam. Vocês sabem muito bem que tratamos a cada um de vocês como um pai para seus filhos. Nós exortávamos, encorajávamos, admoestávamos vocês a viverem de modo digno de Deus, que os chama para o seu reino e glória. Autenticidade da comunidade cristã. O motivo do nosso contínuo agradecimento a Deus é este. Quando ouviram a palavra de Deus que anunciamos, vocês a acolheram não como palavra humana, mas como ela realmente é, como palavra de Deus, que age com eficácia em vocês que acreditam. Irmãos, vocês imitaram as igrejas de Deus que estão na Judéia, as igrejas de Jesus Cristo, pois vocês sofreram da parte de seus compatriotas, assim como também elas sofreram por causa dos judeus. Estes mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora nos perseguem. Desagradam a Deus e são inimigos de todo o mundo. Eles querem impedir-nos de pregar a salvação aos pagãos. E com isso vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados, até que a ira de Deus acabe por cair
sobre eles. Glória e alegria do agente de pastoral. Irmãos, já faz algum tempo que estamos separados de vocês, longe dos olhos, mas não do coração. E por isso temos o mais vivo e ardente desejo de tornar a vê-los. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, mais de uma vez quis fazer isso. Satanás, porém, nos impediu. De fato, quem senão vocês será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa diante de nosso Senhor Jesus Cristo no dia de sua vinda? Sim, nossa glória e alegria são vocês. Então, esse é o texto que nós vamos refletir, um texto longo, são 20 versículos. Vamos lá, o comportamento do agente de pastoral. O texto inicia com o versículo 1 dizendo: Irmãos, vocês nos acolheram e bem sabem que não foi em vão. Paulo precisava ter coragem de reiniciar a pregação em Tessalônica, depois dos tristes acontecimentos que houve em Filipo. Na cidade dos filipenses, Paulo e Silvano foram açoitados, lançados à prisão e obrigados a abandonar a cidade. Os tessalonicenses puderam ver os vergões e cicatrizes. Mesmo assim, Paulo não chegou a Tessalônica desanimado, mas o trabalho exercido nas primeiras semanas foi animador. Paulo trazia esta fé no Senhor que o impulsionava a não desanimar, nem se dar de derrotado. O acolhimento inicial que Paulo teve em Tessalônica foi de grande proveito para a comunidade. Versículo 2. Apesar de maltratados e insultados em Filipos, como sabem, encontramos em nosso Deus a coragem de anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio à forte oposição. Os cristãos de Tessalônica sabem muito bem o que aconteceu, como diz Paulo, apesar de maltratados e insultados em Filipos. Paulo e Silvano passaram por sofrimento físico e moral. Aqui mostra as circunstâncias que levaram Paulo até Tessalônia, e poder argumentar que o poder do Evangelho se encontra em Deus, que deu a Paulo coragem, no meio de grandes lutas. O apóstolo enfrentou as dificuldades e lutou com coragem, porque Deus estava os sustentando. Versículo 3. É que a nossa pregação não nasce do erro, nem de segundas intenções, nem de esperteza. Paulo quer ressaltar que a palavra que ele anuncia é palavra de Deus e digna de fé. Assim, ele quer tratar da integridade do Evangelho que anuncia e afirma que sua mensagem de consolo não foi corrompida por erro, nem comprometida por motivos espúrios. Cabe aos cristãos de Tessalônica fazerem a experiência de abertura ao Evangelho de Paulo, pois ele também, antes de anunciador, eles também, antes de anunciador, foram avaliados por Deus. Paulo também, antes dele ser um anunciador do Evangelho, ele também foi avaliado por Deus. A pregação não nasce do erro. Paulo não vai anunciar fatos falsos, ou pronunciou como mensagem de Deus o que não existe, nem com segundas intenções, por motivos sujos, Isto é que coincide com cobiça. Paulo não foi cobiçoso, nem por esperteza, querendo enganar para se beneficiar com a mentira. Versículo 4.
Pelo contrário, Deus nos achou dignos de confiar-nos o Evangelho, e assim o pregamos, para não agradar aos homens, mas a Deus, que sonda os nossos corações. A autoridade de Paulo e Silvano vem de Deus. Eles foram provados e comprovados por Deus. Foi a eles que Deus confiou o Evangelho e que eles, desde então, pregam. Eles são fiéis a Deus, que lhes confiou esta missão, e que eles não querem, neste momento, bajular, agradar os homens, mas querem agradar a Deus. Paulo não é bajulador, ele anuncia o Evangelho. Versículo 5. Como vocês sabem, nós nunca usamos de bajulações, nem fomos levados por motivo interesseiros. Deus é testemunha. Este argumento persiste no versículo 6. O trabalho evangelizador é um serviço a Deus, não é um anúncio para bajular. Paulo também não era interesseiro, bajular, para obter ganhos, por interesse. Paulo chama a Deus como testemunha do seu trabalho. Versículo 6. Nem estávamos à procura de elogio dos homens, seja de vocês, seja dos outros. Paulo não procura elogio dos homens, nem de Tessalônica ou dos outros. Paulo não trata a pregação do Evangelho como um negócio. Versículo 7. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos recorrer à nossa autoridade, ao contrário, tratamos vocês com bondade, qual mãe aquecendo os filhos que amamenta. Paulo e Silvano poderiam se impor na comunidade com a força de autoridade de anunciadores do Evangelho. Eles não usam do poder e força, mas, numa atitude pastoral, eles tratam os tessalonicenses com bondade e carinho maternal. Esteve no meio deles com afeto. Paulo e Silvano não foram em nenhum momento de peso para os tessalonicenses. Esta autoridade está reservada aos que gozam de poder e autoridade, quando não se impõe brutalmente, usando poder a seus inferiores. Paulo não usa desse poder, que domina. Versículo 8. Queríamos tanto bem a vocês que estávamos prontos a dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, e tanto que gostávamos de vocês. Em vez de serem um fardo para os tessalonicenses, os apóstolos estavam dispostos a compartilhar com eles não só a mensagem do Evangelho, mas também suas próprias vidas. Tal era a intensidade de amor dos apóstolos para com a igreja de Tessalônica. Bela esta declaração de amor para a comunidade. Versículo 9. Irmãos, vocês ainda se lembram dos nossos trabalhos e fadigas. Pregamos o Evangelho a vocês, tratando de noite e de dia, a fim de não sermos de peso a ninguém. Paulo não usou do direito do sustento pelo Evangelho. Paulo foi um trabalhador. Trabalhou com as próprias mãos para seu sustento e não pesou a comunidade. Paulo quer lembrar então aos tessalonicenses a sua conduta no meio deles. Eles, os apóstolos, sustentaram a si mesmos pelo trabalho. Provavelmente Paulo usava sua oficina de fazer tendas, uma atividade artesanal, como local de anunciar o Evangelho. Belo exemplo, trabalhar para não ser pesado a ninguém. Versículo 10. Vocês são testemunhas e o próprio Deus também, como foi santo, justo e irrepreensível nosso comportamento em relação a vocês que acreditam. Paulo chama os tessalonicenses a Deus como testemunha do comportamento íntegro de Paulo e Silvano junto a eles. Os destinatários de todo o trabalho realizado por eles foi em razão daqueles que acreditam, que têm fé em Cristo Jesus, no Evangelho anunciado. Versículo 11. Vocês sabem muito bem que tratamos a cada um de vocês
como um pai trata os seus filhos. Paulo lembra que os tessalonicenses foram tratados com respeito e amor, como um pai trata os filhos. Paulo usa no versículo 7 a imagem da mãe. A mãe é aquela que nutre os filhos. Agora, usa a imagem de pai. Pai instrui os filhos. Versículo 12. Nós exortamos, encorajamos, admoestamos vocês a viverem de modo digno de Deus, que os chama para o seu reino e glória. Vocês a viverem de modo digno. Aqui se trata da instrução do pai que está fazendo com que os seus filhos possam seguir uma boa conduta, que incide na conduta. A finalidade dessa instrução é que os tessalonicenses respondam fielmente ao chamado de Deus para entrar no seu reino de glória. Como pai, Paulo insiste, exorta, encoraja, admoesta. Essa exortação significa que os cristãos de Tessalônica já haviam sido batizados e exortados para viver a fé. Agora, eles são exortados a manterem fiéis a fé recebida. Eles são encorajados a manter a fidelidade ao Evangelho, incentivando a mente, incentivando a manter a coragem, como o pai encoraja o filho para seguir para frente. Admoesta para evitarem caírem e para permanecerem firmes. Autenticidade da comunidade cristã. Versículo 13. O motivo do nosso contínuo agradecimento a Deus é este. Quando ouviram a palavra de Deus que anunciamos, vocês a acolheram, não como palavra humana, mas como ela realmente é, como palavra de Deus, que age com eficácia em vocês que acreditam. O agradecimento não deve ser somente aos fiéis, mas devem agradecer os missionários, em virtude de seu ministério. Deus realizou uma obra maravilhosa no meio deles. Sempre, incessante, deve ser o agradecimento de quem transmite a palavra e de quem a recebe. Os tessalonicenses reconhecem que a palavra do apóstolo é a palavra de Deus, que distingue de todas as filosofias humanas e ideologias. A palavra de Deus, palavra da pregação revelada, faz parte da realidade da manifestação divina. Quem ouve a palavra deve chegar a afirmar: Deus mesmo dirige essa palavra. Quem não chegou a essa conclusão não entendeu nada. A palavra age independente do apóstolo. A palavra de Deus tem a própria eficácia. A palavra só pode agir naquele que crê. Versículo 14. Irmãos, vocês imitaram as igrejas de Deus que estão na Judéia, as igrejas de Jesus Cristo, pois vocês sofreram da parte de seus compatriotas, assim como também eles sofreram por causa dos judeus. Os tessalonicenses, na vivência da fé, imitam Cristo e as igrejas de Deus que estão na Judéia. As igrejas de Jesus Cristo, isto é, a palavra de Deus revela a sua força, fazendo os cristãos serem capazes de sofrer, sustentados pela fé, e o testemunho, o martírio, é presente. Esta palavra possui orientação intrínseca com a cruz. Nesse sentido, os tessalonicenses, encorajados pela fé, enfrentaram os sofrimentos como a comunidade inicial cristã da Judéia. Essas igrejas sofreram pela fé em Cristo por parte dos judeus. Como os tessalonicenses sofreram a perseguição por parte de seus compatriotas, mas eles resistiram à fé em Cristo.
Versículo 15. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora nos perseguem. Desagrado a Deus e são inimigos do mundo. Os judeus que perseguem a igreja da Judéia mataram o Senhor Jesus na cruz, como também mataram os profetas. Aqui se refere aos judeus que se recusavam a aceitar o Evangelho e lutam agora contra a difusão deste Evangelho, proclamado por Paulo. Agindo assim, eles se opõem a Deus, desagradando-o, e se tornam inimigos do mundo. Versículo 16. Eles querem impedir-nos de pregar a salvação aos pagãos, e com isso vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados, até que a ira de Deus acabe por cair sobre eles. Os judeus que mataram Jesus Cristo e os profetas são aqueles mesmos que perseguem Paulo e o evangelho que ele prega aos gentios. É o evangelho da salvação. A atitude deles vão enchendo sempre mais a medida dos seus pecados. Na teologia judaica, Deus estabeleceu determinados momentos para a punição dos pecados e outros para a recompensa. A linguagem de Paulo refere uma linguagem apocalíptica, ira de Deus, no dia do julgamento. Então podemos dizer, Deus ainda dá um tempo para Israel se converter, usando de paciência até não poder mais. O tempo vai terminar e vem um dia da ira, do julgamento. O castigo da ira, só Jesus nos liberta. Glória e alegria do agente de pastoral. Versículo 17. Irmãos, já faz algum tempo que estamos separados de vocês, longe dos olhos, mas não do coração. E por isso, temos o mais vivo e ardente desejo de tornar a vê-los. Paulo chegou em Tessalônica no ano 50, onde evangelizou a cidade. Ele estava na sua segunda viagem. A carta aos Tessalonicenses foi escrita no ano 51, 21 anos depois da morte de Cristo, na cruz, e a sua ressurreição. Paulo faz referência a este tempo de ausência de um ano, mas as palavras são afetivas. Ele está separado, isto é, longe dos olhos, mas não do coração. Este tempo, Paulo escreve a carta no desejo de ver a comunidade de Tessalônica. Versículo 18. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, mais de uma vez quis fazer isso. Satanás, porém, nos impediu. Paulo manifesta o desejo de várias vezes de visitar Tessalônica. Mas ele foi impedido. A verdadeira natureza do obstáculo que impediu Paulo de realizar seu desejo é desconhecida. Aliás, o obstáculo, a natureza é desconhecida. Ele atribui a Satanás uma força hostil, personificada, presente na teologia judaica. Versículo 19. De fato, quem senão vocês será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa diante de nosso Senhor Jesus Cristo no dia da sua vinda? A comunidade tessalônica, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, será a esperança, a alegria, a coroa de glória de Paulo. Paulo reconhece que esta comunidade será o seu orgulho, isto é, os convertidos conquistados pelo trabalho do apóstolo, eles serão a alegria de Paulo no dia final. Versículo 20. Sim, nossa glória e alegria são vocês. Os convertidos pelo trabalho missionário de Paulo são a sua glória e sua alegria. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.